Desde a última quinta-feira, quando o Dorival recebeu em sua casa Rui Costa e Rafinha, há um debate importante sobre contratações. Antes de aceitar a proposta do São Paulo, o Dorival escutou que haverá reforços, pelo menos 4 contratações na janela de julho, que reabre no dia 20. Importante afirmar que não há uma definição sobre nomes. O que se discutiu e chegou-se a um consenso é sobre as posições em que o São Paulo precisa de reforços. Dorival conhece bastante esse elenco, trabalhou com quase todos os jogadores e entende que há necessidade de melhoria em determinados setores. Rui Costa e Rafinha concordaram, e embora não exista dinheiro para grandes investimentos, o São Paulo prometeu esforços para trazer nomes que agradem ao técnico, que é do Dorival e de sua comissão, na casa dos R$2 milhões mensais, menos do que os R$2.800.000 que tinha direito nos tempos de Corinthians, mas bem mais do que os R$800.000 que eram pagos para Roger Machado e companhia. Só para completar em relação a reforços, nomes de Cebolinha, Luiz Araújo, Inestrosa, Scarpa e Thiago Maia são bastante especulados. Cebolinha interessa, Luiz Araújo também, embora praticamente inviável. Scarpa já foi descartado, Inestrosa não há intenção do Vasco em negociá-lo, Thiago Maia pode deixar o Internacional, mas o Colorado quer receber dinheiro. E você, na condição de dirigente do São Paulo, buscaria quais nomes para reforçar o tricolor? Use o espaço para comentário. Só na Quero saber a sua opinião. Vitor Sá foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários. E antes que digam, o Base só repete notícia, tá falando de novo desse cara, não sei o que. Eu estou falando porque da última vez que eu falei, o Vitor Sá, ele tava dando prioridade ao São Paulo, mas ainda não havia tido um contato direto com a diretoria São Paulina. Por agora sim, houve ali meu jogador vai ficar livre, vocês querem? Aí, essa semana, nos últimos dias, aconteceu. O atacante revelou que tem o desejo de jogar no São Paulo, né? Sua família toda é São Paulina, seu pai é um São Paulino fanático. O Vitor Sá é ponta esquerda, a posição que o São Paulo tratava como prioridade no mercado, né? Até o Roger Machado pediu o Wesley, mas era muito caro e tal. Então o Vitor Sá pode surgir como uma oportunidade de mercado e uma alternativa ao Wesley, que é uma negociação muito complicada, né? Bom, o Vitor Sá, rapaziada, ele aceita jogar no São Paulo, tá? Resta saber se a diretoria e agora o novo técnico, Dorival Júnior, vão querer. Vitor tem contrato lá com o Krasnodar até o junho deste ano, tá? Já pode ser um pré-contrato de graça com qualquer clube, a partir do meio do ano ele fica livre no mercado. É um estilo de negociação que agrada a diretoria São Paulina. Na atual temporada, o Vitor fez 5 gols em 31 jogos, teve uma assistência também. Uma pessoa próxima ao jogador disse o seguinte, abre aspas, ele, Vitor, quer aproveitar a oportunidade de virar um free agent para retornar ao Brasil, fecha aspas. Essa condição, claro que interessa ao clube do Morumbi, como eu falei, né, que vive uma crise financeira e tem que buscar criatividade no mercado para reforçar o elenco. Uma reunião mais formal deve acontecer entre as partes nos próximos dias. A diretoria quer saber ali com mais afinco quanto o Vitor Sá quer ganhar, tempo de contrato, luvas e coisa do tipo. O Ferreirinha vem recebendo sondagens de clubes do exterior. O ponta esquerda hoje titular pode ser negociado muito em breve, e em busca de uma reposição, São Paulo pode avançar por Vitor Sá, né, atacante de 32 anos, Vitor Sá que é ponta esquerda, mas pode atuar na direita também, até mesmo como segundo atacante mais centralizado. Você aceitaria Vitor Sá no São Paulo? Acha um bom reforço? Comente aqui abaixo. O negócio deve esquentar muito em breve. Quando eu falei sobre ele aqui no canal, repito, eu tava falando sobre ele retornar ao Brasil, que era uma prioridade dele, priorizar o São Paulo, né? Agora a informação é que ele foi oferecido ao São Paulo. Em breve teremos mais novidades neste caso, tá? E o São Paulo vê o Ferreirinha visado e valorizado no mercado da bola, tá? O atacante marcou um belo gol contra o Bahia, lembra, de cabeça e tal. O interesse se deu ainda mais, né? O interesse de alguns clubes do exterior já aparece sobre o Ferreirinha. Equipes da Turquia principalmente são os principais interessados. Surgiu ali um novo interessado, que é o Qatar SC, que está monitorando de perto a situação do atleta. O cenário é considerado natural, tá, rapaziada? Por parte da diretoria São Paulina, eles veem ali como algo bem natural. A janela de transferências está fechada, abre no meio do ano, mas as sondagens já começaram e de vários os lados. São Paulo vai querer cifras significativas para acertar a venda de Ferreirinha.
Isso porque o tricolor tem apenas 65% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, boa parte do valor de uma venda nem ficará com o São Paulo. Propostas abaixo dos 6 milhões de euros não serão nem ouvidas, tá? Ferreirinha segue valorizado, mesmo em baixa no time, e deve ser vendido, ainda mais pelo fato de o São Paulo ter que fazer grana ali pelas metas que tem com venda de jogadores, tá? O clube não descarta a permanência do Ferreirinha, mas sabe que as sondagens vão crescer e ofertas chegarão muito em breve. Vamos falar logo sobre o Caboclo, que eu sei que vocês estão perguntando bastante. O Caboclo, ele pode se tornar presidente do São Paulo? Enfim, eu vou trazer e desde ontem, né? Desde ontem eu tô falando com os membros do canal sobre isso, até preferi não fazer vídeo, por quê? E eu vou explicar para vocês. Eu até vou pegar a matéria, se não me engano o Valentim falou, né, sobre isso. E eu não vi ainda a matéria do Valentim, só que a minha apuração, ela vai, eu não diria de uma mão contrária, tá? Não é uma questão contrária, mas eu acredito, eu não vi assim uma confiança muito grande, entendeu? Nessa situação. Enfim, a gente vai falar sobre alguns assuntos, né? Sobre toda essa situação. Tô lendo aqui a matéria do Valentim Furlan, tem algumas coisas que a gente tem parecido. Mas, enfim, aí ontem começou, como eu soube dessa história, foi através do Ramone. O Ramone soltou esse nome, soltou essa possibilidade, ele começou a falar. Aí hoje, mais cedo, veio, digamos que para a grande mídia, que é o UOL, que está lá trabalhando o Valentim. Então, o que a gente tem do Caboclo? Vamos trabalhar com toda a história. O primeiro nome era sempre o Pinotti que era falado. Eu sempre falei para vocês, do que a gente sempre tem de informação do Pinotti. O Pinotti, ele não vai se candidatar pelos motivos pessoais e pelos motivos profissionais. Alguns motivos pessoais e profissionais eu contei, e tem um outro específico que eu prefiro deixar em off, porque não é que me falaram para não falar, tipo, ao máximo que puder evitar, não contar sobre esse assunto, acho que é mais interessante. Então, o Pinotti, por ele gostaria muito que as coisas tivessem ornado, porque ele está sentindo que esse é o momento dele. E não é que o Pinotti ele não quer, é que o Pinotti não pode ser presidente. Então, porque assim, o cenário está perfeito para ele. Se o Pinotti fosse candidato à presidência, eu cravo para vocês que não teria para ninguém. Seria uma goleada. Seria uma goleada. O Pinotti seria candidato à presidência nesse momento. A presidência praticamente estava caindo no colo do Pinotti. Era só ele falar, quero me candidatar e não fazer mais nada, que ele seria eleito. Entendeu? Só que ele não pode, por alguns motivos, alguns sérios, ele não pode ser candidato à presidência neste momento. Tá? De acordo com ele, de acordo com as pessoas que estão próximas a ele. Tá? E aí já começa, tá? Mas quem será o candidato? E aí a gente vem acompanhando toda essa situação e eu venho explicado para vocês. A movimentação que a gente tem hoje é, de um lado, o Macis, o Legião, e do outro, o lado, aqui também uma metade do Participação, uma metade do Movimento de São Paulo, e do outro lado, a outra metade desses dois grupos, a oposição, o grupo do Ontem e tudo mais. E aí, é importante a gente trazer que hoje há essa separação muito clara. Até o movimento Salve Tricolor Paulista, eles até soltaram uma nota falando que tem algumas articulações e tudo que eles não estão concordando. Então, assim, eles estão falando que, deixa eu pegar aqui, que eles estão falando que o que tem saído na mídia e tudo, que eles vão ter ainda uma reunião para ser falado e que eles podem colocar um candidato único. Eles falaram que ontem, no caso, foi no dia 16, no sábado, eles se reuniram para conversar, houve integrantes da necessidade de uma reconstrução de governança no São Paulo, enfim, um grupo político desempenhou posição crítica à atual gestão e eles continuam nisso, né? As articulações mencionadas recentemente pela mídia não são conduzidas por nosso grupo. Reafirmamos que seguimos dialogando inteiramente com outros setores do clube para, num momento oportuno, definir se apresentaremos uma candidatura própria à presidência do São Paulo. Eu acredito que eles não vão fazer isso, tá? Eu acho que eles não têm força sozinho para fazer isso. Eles vão precisar de articulações políticas. E até que ponto eles vão conseguir fazer alianças com pessoas que, de fato, são pessoas importantes e que podem ajudar. E aí, neste momento, na minha opinião, há essa separação de a situação do Macis e o grupo de oposição à gestão Macis. E aí são interesses em comum. A oposição ao Macis, a mudança estatutária, a possibilidade de investimento de fora, o reequilíbrio financeiro do clube. Então, por questões de, cara, às vezes eu nem gosto desse cara, mas nesse momento talvez eu faça uma aliança porque é um momento oportuno para se fazer isso, para fazer mudanças para o São Paulo. E aí surgiu o nome do Dauro Speranzini. O Dauro foi o assessor da presidência no controle financeiro ao lado do Flávio Marques. É alguém que ele tem muita proximidade com o Pinotti, tá? Ele tem uma proximidade e um respeito muito grande ao Pinotti, tá? Eu tinha falado com vocês que eu tinha negado aquela informação do Ramone, com todo o respeito ao Ramone, que o Ramone, durante a nossa live, ele tinha publicado, nas próximas horas será oficializada a candidatura do Dauro.
E aí, agora eu posso falar, eu entrei em contato com o Dário falou que não, que ele esperaria qualquer posicionamento do Pinotti e que ele estaria com o Pinotti nessa. Então, que ele negou aquela informação de que ele seria candidato à presidência, naquele momento, que estava confirmado. Mas sim, ele era um nome mais forte, era uma tendência do Dário ele ser o candidato à presidência, só que ainda não era um fato consumado. Só que aí, o que aconteceu? O nome do Caboclo, do Rogério Caboclo, começou a ganhar força. E até eu quero pegar aqui a do Dauro Speranzini. Ele divulgou uma nota, né, falando sobre tudo isso e tudo mais, que ele acabou sofrendo alguns ataques, ele falando que algumas pessoas pegaram um episódio onde ele acabou sendo preso e da questão da Lava Jato e tudo mais. Então, assim, ele não é que ele retirou a sua possível candidatura, tá? Eu acho que ele não tirou a sua candidatura, mas ele demonstrou uma insatisfação com tudo que vem acontecendo no quesito pessoal, porque ele estava recebendo muitos ataques pessoais na sua rede social, ataques públicos, então ele estava muito incomodado com isso. Mas alinhado a isso, também a alegação de pessoas dessa aliança da oposição é de que o Dário não seria um nome tão forte a ponto de conseguir bater de frente, o que eu veemente discordo. Eu acho que a eleição com o Dário, eu acho que daria jogo, e um jogo bem dado, com o Maciz, Adilson ou quem viesse do outro lado. Porque o Dário ele teria a força política do Pinotti e de outras pessoas ali dentro do São Paulo, tá? Só que aí surge o nome do Rogério Caboclo. E aí eu vou ser bem sincero para vocês. Eu já ouvi o nome do Rogério Caboclo em outros momentos, porque eu, Alex, sempre suspeitei. Porque o Caboclo ele sempre foi um cara forte internamente, mas pela questão de ele ter sido presidente da CBF e tudo que aconteceu da acusação de assédio moral, do assédio que ele fez também. Então, assim, era um nome que eu jamais pensei que seria um candidato, mas eu sei que ele tem força lá dentro. E aí, o que eu tenho de informação é que tem lideranças que gostariam do nome do Rogério Caboclo por ele ter essa força. Só que o que eu, Alex, tenho de informação é de que ele não será candidato. Tá? Que ele não será candidato, que neste momento não dá para cravar alguma coisa nesse sentido. Tá? Não, eles não querem falar que ele será, que eles não querem negar, mas também não querem confirmar. Mas pelo que eu tenho de informação, tem gente que defende, só que ele não será candidato à presidência, tá? E aí a pessoa com que eu conversei, assim, é uma pessoa que a gente pode praticamente cravar que ele não será mesmo. Só que eu repito, na política do São Paulo a gente tem que tomar cuidado com cravadas, né? Porque até a mesma pessoa pode acabar mudando de opinião. Por exemplo, o Maciz antes falava, e eu estive presencialmente com ele falando, não serei candidato à presidência no final do ano, só que aí agora já não, vamos ver, o pessoal tá falando aqui e tal, mas eu preciso ver com o meu grupo, então ele não confirma, mas já é um outro papo. Então, assim, do que eu tenho de informação, do que eu pude apurar, do que eu pude conversar com pessoas envolvidas, com pessoas citadas, com o que eu pude apurar com pessoas das lideranças, tem gente que tá defendendo sim, e tem gente que tá comprando essa briga, só que não será candidato. Tá? E aí a pessoa com que eu falei, fala, cara, você pode falar que não será candidato. Só que aí você também sabe que a política muda, mas não será candidato. E aí eu vou dar a minha visão sobre isso tudo. Eu, Alex, acho que o nome do Caboclo foi só jogado, foi só jogado para ver a opinião popular. Eu acho que foi tipo, vamos ver se o pessoal lembra das acusações, vamos ver, vamos dar uma olhada. Aí jogaram o nome do Caboclo. Só para ver a temperatura, porque internamente não houve essa cravada. O que me falaram realmente, não é que me cravaram, mas é que o Pinotti vê com bons olhos a vice-presidência, porque a vice-presidência não teria um papel tão ativo. Porque o Pinotti ele quer estar dentro da nova gestão, só que sem a obrigação de presidente, porque ele tem as questões dele que ele não vai poder se dedicar como presidente. Então, uma função de vice poderia ser interessante para ele, porque ele, ao mesmo tempo ele estaria lá dentro, só que ele não estaria 100% lá dentro como um presidente. Tá? Então, assim, por que isso, Dalzo? Que comentário, hein? Que fazem, mandou muito nesse comentário, mas eu não vou reproduzir, não. Então, assim, do que eu, Alex, tenho de informação, tudo que saiu sobre Caboclo é verídico, tem gente que defende, tem gente que fala, tem gente que gostaria que isso acontecesse, mas ele não será candidato à presidência. E aí, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque se o Dário não será mais, a tendência é que não seja. Se o Caboclo também não será, vai sobrar quem? O Outem já disse que também ele não será. E olho nessa votação aí do afastamento dele, porque é bem plausível que ele seja suspenso no dia 6 de julho.
Francisco é uma delas. Galera, Dória, o que é isso, né? O que é isso? O cara, ele errou um passe. Tinha que ser mandado embora, tá? Eu acho o Dória melhor que o Tolói. Pra mim não era nem pra ter voltado. Esses caras não eram pra voltar de jeito nenhum. Esses zagueiros aí que aparentemente são caros e velhos e que, por mais que não gastou passe, não gasta nada pra trazer, gasta em salário. Então, o Dória pra mim ele é melhor que o Tolói, mas não era pra ter voltado nenhum. E esse Dória tinha que ter sido mandado embora no dia, porque ele errou um passe, ele tocou de lado. Nesse gol que ele entregou, ele tocou de lado. Ele tocou e olhou pro lado e errou o passe. Então, um zagueiro fazer isso precisa ser mandado embora na hora. E que pra servir de exemplo, tinha que ter mandado esse Dória embora na hora. Eu acho ele melhor que o Tolói. Também melhor do que o Tolói qualquer um, né? Qualquer jogador é melhor que o Tolói. Qualquer zagueiro é melhor que o Tolói. Menos o Lucão, eu acho, né? Mas assim, eu acho ele melhor que o Tolói, mas manda embora. Tocou de lado, errou na zaga, manda embora na hora. O São Paulo precisa desse tipo de coisa. E um zagueiro muito farado é o Jaci, do Curitiba. Torcida quer demais o Jaci. Por que o São Paulo não trouxe o Jaci antes, né? Mais uma coisa que prova que o departamento de futebol é inexistente, né? Esse Arthur, que foi uma indicação do Roger Machado, se tava tão fácil de trazer, por que não trouxe antes? Departamento de estatística, Rui Costa, sei lá, eles são completamente inexistentes pra enxergar os jogadores, né? E a torcida pede demais pelo Jaci. Poderia ser o Jaci, né? Muito mais. Tem feito um belíssimo trabalho no Curitiba. Olha lá, ó. O Jaci tem feito um belíssimo... Tem jogado muito bem no Curitiba. Tem 28 anos, não é tão velho. O valor de mercado inexistente, né? Agora tá valorizado, né? Tá valorizando um pouquinho mais. Mas é um jogador muito barato. O problema é que a torcida do São Paulo tá pedindo demais o Jaci. Mas, galera, já passaram os 13 jogos, né? Não teria condição. São Paulo que foi eliminado da Copa do Brasil de forma ridícula, né? Agora vai sobrar a Sul-Americana e vai sobrar o brasileiro. E aí nós não poderíamos contar com o Jaci. O Jaci já fez 13 jogos, então acho que não adiantaria nem ir pra trás. Nem ir atrás do jogador. Mas a torcida pediu demais ultimamente o Jaci. Um jogador que pra mim poderia ser interessante. Poderia ser tipo um Sabino ali, uma chegada ali, né? Um jogador que um zagueiro que você não gasta muito e que tá em uma belíssima fase. Mas agora acho que complicou por conta da quantidade de jogos, né? E galera, Mailton, e aí? Mailton vai voltar? Não vai? São Paulo vai negociar o Mailton? Porque o São Paulo precisa de lateral direito. Lucas Ramon ficou fora, ficou uma temeridade na lateral direita. Moreira, não dá pra saber o que aconteceu com o Moreira, né? Mas aparentemente não vai jogar de jeito nenhum. Moreira, Mike afastado, aí a gente tem que olhar pra cara do Cédric Soares. Olha, não, se fosse só olhar pra cara do Cédric Soares, menos mal. A gente tem que ver o Cédric Soares jogando na ausência do Lucas Ramon. Lucas Ramon lesionou, foi expulso. Então o Lucas Ramon, quando ele não joga, faz muita falta, principalmente pra lateral direita do São Paulo. Por conta do que nós temos ali. O Moreira e o Mike, que era uma esperança ali de reserva, de recomposição de elenco, sumiram. O Moreira sumiu, o Mike foi afastado. E esse Cédric Soares, infelizmente, não dá. Não tem condição nenhuma. E o Mailton, ele jogou bem, né, na Fortaleza. Chapé, né, veio da Chapé, ele tava fazendo bons jogos. Foi Chapé, né, que ele veio? Era. Ele tava em uma boa fase, né? Em um bom momento. E o Mailton, ele é um cara que ele chega pra jogar. Eu prefiro o Lucas Ramon, mas pra ser reserva, o Mailton tá ótimo. O que o São Paulo vai fazer em relação ao Mailton, uma vez que precisa dessa posição? O São Paulo precisa urgentemente dar um jeito nisso aí. Vai negociar, vai usar como. Vai vender. O que vai fazer com o Mailton? Vai trazer de volta? Isso é importante também, porque nós estamos precisando da posição nesse momento. E galera, Marcos Braz, né? São Paulo, esse seria uma das melhores coisas pra fazer, era trazer o Marcos Braz. Marcos Braz tá... A relação com o Flamengo não vai voltar. Não vai voltar pro Flamengo. Tá o Boto lá. O Boto, se fizer alguma coisa, tá fora. A gente sabe que lá não tem essa. Se não ganhar um monte de título, tá fora. É assim que o Flamengo faz, é assim que o BAP faz. E muito difícil o Marcos Braz voltar pro Flamengo. Por mais que ele, né, ele coloque ali posts do Flamengo, muito difícil ele voltar pro Flamengo. Pra nós, eu acho que seria o ideal, né? Neste momento, pra posição pro cargo do Rui Costa. Esse cara aí não pode continuar no São Paulo. Ele ainda não foi demitido de forma inexplicável, mas ele tem que ser demitido, né? O cara, ele jogou uma Copa no Brasil no lixo, de graça. São Paulo perdeu uma Copa do Brasil, foi eliminado de forma precoce, não era, né, não perdemos o título, nós fomos eliminados de forma ridícula pro Juventude e com um custo financeiro absurdo, porque era só passar umas 2 ou 3 fases aí que o São Paulo poderia conseguir bônus, poderia conseguir valores importantíssimos pro São Paulo e pro momento que o clube vive. Então esse Rui Costa, ele tem que pagar caro por causa disso, ele tem que responder de verdade, e é com a demissão, não tem jeito. Esse cara, isso não pode sair impune o que ele fez de graça. Perder uma Copa do Brasil de graça, assim. Jogar no lixo um ano assim de graça. Isso não pode ficar assim. Então, o Marcos Braz, eu adoraria no cargo do São Paulo, tá disponível. Por que não demite logo esse Rui Costa, que fez coisas, assim, inaceitáveis, e traz esse Marcos Braz, que, assim, por mais que a questão com o Flamengo aí, não vai voltar pro Flamengo. Não vai. Pelo que nós temos hoje, muito difícil o Marcos Braz voltar pro Flamengo. Então, tem um cara desse, de futebol, dando sopa, o São Paulo poderia tentar, né? Mas, e aí, o que vocês acham disso? Vão deixando nos comentários, falem comigo. A sua última passagem pelo São Paulo, essa mais recente, como coordenador, te deixou feliz ou frustrado? Não, me deixou muito feliz, porque acontece que quando eu cheguei, fazia muitos anos que a gente não ganhava nada, nem chegava em final nenhum. Nós disputamos 5 finais e ganhamos 3 finais. Eu ouvi muito, e às vezes eu até achei também,
posso falar isso para você sem problema, que às vezes você sumia. Mas tática. Eu sabia que você ia falar isso. É claro que é. É claro que é. Por que acontece, Cleber? Os treinadores de futebol são tudo assim meio desconfiados das coisas. Se você chegar, tricampeão brasileiro, como jogador também campeão. Campeão brasileiro, você foi campeão em 77. Campeão também. Campeão paulista também, como jogador. Com toda essa força que tem no clube. Se o treinador chegar lá, se ele não tiver, ele te olha, se ele tiver confiança, está morto. Então, por exemplo, o meu contrato tinha lá que eu não poderia ser treinador. Claro que isso aí eles iam jogar fora, porque eles me convidaram depois. Né? Eles me convidaram. Porque Quando? Quando saiu o meu dia? Um desses aí que saíram, não lembro qual que saiu. Mas estava lá. Porque que e você falou não? Claro que falei não. E olha que ganha muito agora, hein? Não é que nem eu ganhava. Tinha reajuste. Não, foi técnico. Não era coordenador mais, eu era técnico. Eu ia ganhar quem é os caras. Os caras ganham muito bem, né? Não é pouco, não. Parece que sim. Não, parece que não ganham. E aí o que acontece? Você nem discutiu? Não discuti. Eu falei, não. O que foi combinado é isso aqui. Você acha que o São Paulo errou quando agora mandou o Crespo embora? O que eu acho é o seguinte, que no futebol é assim. Quando você manda um técnico ou manda um jogador embora, que não é esperado, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa tem e ninguém fala. Esse é o problema, né? Nem o treinador fala que saiu e nem quem mandou embora. Porque é um tipo de uma ética que existe no futebol. Como é que manda o cara embora? Se ele está bem colocado, pois né? Bem colocado, ele é gente boa, cara, as pessoas gostam dele no CT e tudo. Como é que manda o cara embora? Esse é o problema, que as pessoas não falam, entendeu? Mas estava na cara que a escolha do Roger, que eu também acho um bom treinador. Também acho. Acho um bom treinador. Com os problemas que todos têm, e ele tem também. Até pelo tempo que ele tem de carreira, estava na cara que não ia durar muito. Né? Não, estava difícil porque... A resistência na chegada... Porque a coisa mais importante de um técnico, quando chega num lugar, num time, é a torcida confiar nele. Pois é. E é claro que a torcida não entendeu, né? O Dorival Júnior. O Nariz, ele é bom para esses momentos aí. Por que Nariz? Porque, para quem sabe, o Dorival, ele foi meu jogador no Botafogo Ribeirão Preto. E também foi meu auxiliar técnico, sabia? No Figueirense, no Figueira, né? Lá, né? E eu tenho um carinho muito grande por ele. A gente conversa e tudo, né? Eu acho que, assim, porque ele é um treinador, e na última passagem no São Paulo foi assim. Ele chegou num momento ruim. Sim. E ele é muito bom nisso. Para arrumar a casa, no primeiro né, dia ele falou, nós vamos ser campeão aqui. É isso. Senna, eu vi que o pessoal perguntou também nas últimas horas, né, sobre isso, porque o Dorival, ele sempre tinha na sua comissão o Celso Rezende, que era o seu preparador físico, né? E ele no Corinthians, ele era alvo de inúmeras críticas, porque o pessoal tava bravo. Era tipo o Paulo Paixão aqui, né? O pessoal... falava um pouco da idade dele, falava que o Celso Rezende machucava o time, que era uma preparação atrasada, tinha essa crítica, né? O Celso Rezende aposentou. Até o Dorival tentou chamar ele de novo para esse trabalho, né? Porque é o homem de confiança dele, mas ele aposentou. Ele não trabalha mais. E aí, quem vai assumir essa preparação física, que já está no clube há um tempo, já vinha trabalhando, é o Pedro Campos, que é um cara que criou uma relação de confiança enorme com o Dorival Júnior no último trabalho. Ele chegou até a ir para a seleção brasileira quando o Dorival foi. Ele chegou a fazer um período lá também, porque é um nome de confiança do Dorival. É um nome que o Dorival gostou muito de trabalhar junto quando estava aqui no São Paulo. E aí, já que ele não tem preparador, ele nem ficou preocupado em tentar trazer um nome externo, porque tem o Pedro Campos aqui. Então, Pedro Campos é o nome da preparação física do São Paulo nesse momento, então fica como esse nome principal. Geralmente são 3 preparadores, vai ficar o Pedro e o Ricardo Ferreira, que são os 2 preparadores fixos, né, da comissão do São Paulo. E aí muda-se apenas a comissão, né? A comissão técnica fica o Milton Cruz, fica o James Freitas também, que é o nome ali que a gente explicou há pouco, que é o cara do Roger, que o Dorival também aprovou, né? E que o São Paulo contratou para a comissão fixa. Fica o James Freitas também. E aí vem o filho do Dorival, o Lucas Silvestre, São Paulinaço, e o Pedro Soteiro também, que são os 2 auxiliares dele. E aí vão chegar 2 analistas também de desempenho, que estão sempre com ele, que são Guilherme Lira e João Marcos Soares. Os 2 chegam aí, então, para esse trabalho junto com o técnico Dorival Júnior. Tem alguns preparadores ali tem alguns analistas que são fixos também, Gustavo Somavila,
o Myron, tem alguns analistas que são fixos aí do clube, mas tem 2 aí que vêm com o técnico Dorival. O Roger veio com 3 auxiliares e um preparador. O Papo Dorival vem com 2 auxiliares, veio com 2 auxiliares, um preparador e um analista, o Roger. O Dorival vem com 2 auxiliares e 2 analistas. Ele deixa o Pedro Campos como preparador físico aí, só para passar essa informação, porque o pessoal estava perguntando, né? Então, acho que fica explicado para vocês. Pois é. Bom, boa sorte aí pro Pedro. Ele já tá há algum tempo no São Paulo, é um cara aí que todo mundo fala muito bem, né? Tomara que dê muito certo aí. A gente realmente tava tendo muitos problemas aí de lesões nos últimos tempos, aí a gente precisa muito resolver essa situação. E o São Paulo há pouco tempo tinha feito uma mudança de metodologia, né? No departamento médico, equipamentos novos e tal. Então não condizia, né? Essas lesões, estilo de treinamento, várias coisas acontecendo ali, ao passo que o elenco estava todo detonado, né? Enfim, boa sorte aí pro Pedro, que dê tudo muito certo aí para ele. Segundo o blog do São Paulo, uma grande instituição financeira brasileira esteve no Morumbi na última semana para apresentar ao São Paulo e a Harry Macis uma proposta de aporte bilionário no clube. A reunião contou também com o conselheiro Marcelo Pepe, que já vinha sendo ligado a possíveis investidores. Apesar da apresentação ter realmente acontecido, o cenário ainda é tratado com cautela internamente. Hoje existem apenas 2 caminhos viáveis para um aporte desse porte: transformar o clube em SAF ou estruturar a operação como empréstimo com contrapartidas financeiras. Nenhuma dessas possibilidades é vista como provável no momento dentro do Morumbi. A matéria também destaca que a comissão responsável por discutir reformas estatutárias foi desfeita após o afastamento de Olten, enquanto a movimentação política envolvendo abaixo-assinado e possíveis mudanças segue sem avanço concreto. Um conselheiro ouvido pelo blog resumiu a situação dizendo que nada cai do céu, e que não vê outra forma do negócio avançar sem SAF ou algum modelo semelhante. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.